Fala galera, aqui é o Bruno Sarri Aqui é o Renan Lucena. e nós somos o Conversa Lupulada. E aí, Renan, Aí, como é que tá, cara? Vamos de praxe hoje começar então qual que é a brisa que a gente tá tomando? O que você manda hoje pra gente? legal. Hoje tô saindo um pouco da minha zona de conforto aqui. Acabei pegando uma Witbier. Tava em promoção no mercado, aquela da Baden-Baden, né? Uma Witbier, eu acho que até um novo formato. Eles estavam fazendo a propaganda lá. É uma lata bem comprida, assim e tal, bem legal. Então ela tem 4,9 de graduação alcoólica, ela tem 11 IBUs, então ela não é uma cerveja amarga. E ela deve ser servida entre 3 e 5 graus. Então, de cara, assim, a gente já sabe que ela é uma cerveja bem informada, né? Então a gente já consegue se informar legal. Eles dão até algumas características de corpo, malte, amargor. Então é bem legal. E, cara, uma cerveja muito boa. Eu até me surpreendi, assim. Fazia tempo que eu não tomava uma Witbier. E eu gostei bastante dessa cerveja, cara. Ela tem bastante sabor de laranja. Mas eu acho que talvez, e aí sendo já um beer critique, talvez eles tenham extrapolado um pouquinho aí na essência, porque tem bastante gosto de essência, sabe? Não tem aquele gosto natural de laranja. Então acho que eles deram uma extrapolada aí. Mas é uma cerveja muito boa, né? Eu não sou nenhum sommelier, né? Mas é uma boa cerveja. E você aí, o que você tá tomando essa semana? Cara, eu sou, só comentando a sua cerveja, eu sou muito fã de Witbier, né? É um estilo que eu conhecia aí, sei lá, uns 5 anos atrás, não conhecia. E depois de IPA, eu acho que é um estilo aí especial que eu mais gosto, né? Um estilo que dá para tomar no calor, é um estilo bem refrescante. E a Baden-Baden, cara, é uma cervejaria muito boa, vale a pena a visita lá na fábrica, viu? Muito legal e super interessante conhecer lá o processo deles. Cara, aqui hoje eu também não fugi muito, tô sendo ortodoxo no meu gosto, então eu tô com uma IPA aqui, mas é uma English IPA, né? Então é um pouco diferente do que a gente está acostumado. É da cervejaria Blondine, né? A cerveja chama Circles English IPA. Essa cervejaria Blondine ali de Tupéva, no estado de São Paulo. Os caras são legais pra caramba também, tem bastante cerveja diferente. Cara, aqui do lado de casa, hein? Outro dia eu fui dar uma volta no Distrito Industrial, descobrindo aqui o Countryside de Jundiaí, e eu achei a cervejaria deles lá, cara, muito legal. Tem os tonéis pro lado de fora. Eu não fiz o tour Da nem nada, Blondine? mas é Que muito legal, bacana, cara. Muito legal assim a infraestrutura deles. Eu vi por fora, né? legal. Eu compro eles faz tempo, cara, assim, nunca tinha meio que me sacado onde que eles estavam, né? Agora que eu vi que é bem perto. E, cara, assim, acho que talvez vale também a pena também conhecer às vezes, né? Mas, sim, eles fazem cervejas muito, muito interessantes, muito bem elaboradas. E essa aqui é uma English IPA. Difere um pouco porque ela é uma tradicional, uma IPA tradicional mesmo, da escola inglesa, né? Difere um pouco porque aqui no Brasil a gente é muito acostumado a tomar American IPA, que vem da escola americana. E é legal, né, o pessoal que gosta aí do American IPA, tomar uma English IPA também para para ver como que é a diferença. Essa aqui ela vai ter uma diferença, né, se comparado com a American IPA, bastante no amargor. O amargor dela é bem mais equilibrado do que uma IPA americana, né? Já que a característica da IPA americana é ser bem amarga, né? Essa não. Essa já é bem equilibrado entre o lúpulo e o malte. Então, assim, você vai conseguir sentir esse sabor, né? Assim, bem marcante equilibrado, na verdade, entre o lúpulo e o malte. E algumas características dela aí mais técnicas é que o teor alcoólico dela é 6,5, clássico de uma IPA, né? O IBU dela é 40 também ali, na média legal de uma IPA. É amarga, comparando com É, a sua era quanto, você falou? 11, 11, né? Então, 4 assim, vezes mais quase. ainda assim é bem amarga, mas mantendo a média de uma IPA. E é uma cerveja que eu recomendo, cara. Assim, vale muito a pena. Bom, pessoal, então seguindo a tradição do último episódio aí, a gente deu aquela ouvida no último episódio e tentou achar aí alguma peripécia, alguma coisa que saiu errado. E chegou a hora do Foi Mal, Tava Doidão. E aí, Brunão, qual que foi o Foi Mal, Tava Doidão da semana passada que a gente vai trazer à tona aí pra galera? Cara, tô até orgulhoso da gente. Escutei várias vezes e não achei muita merdinha, não, hein, cara. Uma que eu achei lá, que eu vou até retificar aqui, acho que é importante ressaltar também. Como a gente estava falando de temperatura,
e a gente estava comentando bastante sobre as cervejas nacionais comerciais, né? Algumas delas são de baixa qualidade. Aí eu estava citando sobre essas de má qualidade, e aí eu estava querendo exemplificar com elas, elas são de má qualidade, logo eles usavam esse marketing de usar temperatura baixa. Uhum. Aí deu um pouco a entender que todas as cervejas nacionais são de baixa qualidade. E, cara, putz, é óbvio que não. Eu sou entusiasta da cerveja nacional. Se for lá no meu Untappd, vai ver que 90% das cervejas que eu tomo são cervejarias nacionais. Então, se deixou isso um pouco confuso, alguém achou que eu estava falando que as cervejas nacionais são todas de baixa qualidade, fiquem tranquilos que não é isso. Então, aqui eu estou me redimindo. Longe de mim falar isso. Eu não sou nenhum beer nazi da vida, né, cara? Se eu tomo cerveja, qualquer uma que tiver, né? Tenho as minhas preferências, óbvio, mas no churrasco, com os amigos, se tiver qualquer cerveja, eu tô junto, cara. E eu, assim, a gente sabe que no mundo cervejeiro, principalmente de cerveja especial, a galera é bem chata, né, cara? Você toma uma cerveja de uma marca mais comum, fala, eu não, vou tomar esse lixo aí, esse milho, né? Então, assim, não é assim, galera. Bom, Então, já eu tô do seu retificando lado aí, aí né? nesse ponto, especialmente porque eu sou um grande tomador de Skol Puro Malte, né, cara? Eu sou um grande advocate dessa grande marca. Inclusive, fiquei muito chateado que eles tiraram de linha a Skol Hops, cara. Cara, Hops era boa mesmo, era boa aquela mesmo. cervejinha era muito boa. E, cara, eu Cara, não acho mais no mercado. o meu sogro brinca que a cerveja que ele mais gosta é a Cimidão. Se me dão, eu tomo. Se não me dão, eu não tomo. Então, tipo, ele Eita, gosta de qualquer uma, né? É bem piada de tiozão, né? piada do Mas é Jeff, essa daí. nosso ouvinte aí, viu? É bem. Boa, 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 boa. Bom, então vamos começar o assunto de hoje, que é falar sobre copos, né, cara? Seguindo bem a linha aí do episódio anterior, que era falando sobre temperatura, eu acho que não tem outra forma de começar esse episódio que não seja com a pergunta: cara, e aí? O copo ele interfere na forma como você bebe sua cerveja? O que você acha, cara? Cara, sim, na minha opinião, interfere. Inclusive, tem alguns fatores que colaboram para ficar ainda pior a experiência da degustação da cerveja, né? E quando eu falo degustação, também não tô querendo ser um sommelier, né? Eu não tô degustando e vendo as notas e enfim. Mas é a experiência de eu estar bebendo aquela cerveja. E na minha opinião, cara, eu já tive algumas experiências tomando algumas IPAs, principalmente no Canadá, e lá eles servem num copo diferente, né? Muitas vezes no copo da própria marca e um copo específico para aquele rótulo que você está bebendo. E, Uhum. cara, eu acho que foi lá, eu até comentei já isso em alguns outros episódios, mas acho que foi lá que eu passei a gostar das cervejas, das IPAs, né? Eu acho que tem muito a ver com o copo, por quê? Eu acho que a abertura do copo para estilos aromáticos, como as IPAs, né, por exemplo, ajudam ao nosso a nossa experiência sensorial. Não só o sabor que você está ingerindo, mas também o cheiro, né, que está saindo do copo quando você está virando. Parece bobeira. E parece mesmo. Mas não é não, cara. Às vezes você vê aquele pessoal dando aquela girada no vinho antes de tomar e tal. Então eu acho que, cara, na minha opinião, interfere muito. E algumas das variáveis que eu, depois de ter pesquisado e fez sentido pra mim, foi, cara, copo sujo interfere também na espuma, coisas que eu não sabia. Copo sujo interfere na retenção da espuma. Então, às vezes, poxa, você tá vendo que a cerveja já perdeu a espuma, cara? Pode ser que o seu copo esteja sujo, ou pode ser que tenha um pouquinho de gordura dentro do copo. Ou aquele copinho congelado, né? Que a galera acha que fica super top, mas dependendo da cerveja também vai causar mais ou menos o mesmo sentimento aí da cerveja, do copo sujo que você comentou. Pois é, então, o papo de hoje acho que vai ser mais. Como a gente tá falando bastante de experiência, né? Da experiência de você abrir uma cerveja e tomar uma cerveja, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, sobre o copo também, porque ele é o fechamento da experiência, né, cara? Se você tem uma boa cerveja, uma cerveja sendo servida na temperatura ideal e no copo ideal, cara, você vai ter a experiência por completo, né? É isso, o que que você acha aí sobre o tema, cara? Quais foram as suas experiências? Cara, de novo, seguindo a mesma linha do episódio passado, eu acho que sim, resumidamente para os nossos ouvintes, a resposta é sim, igual você falou. O copo ele interfere, tá, na sua experiência para tomar uma cerveja, né? E de novo, como é a temperatura, a gente falou,
se você está buscando ter a experiência completa, né, daquela cerveja, né, assim como você bem citou também. Então, se você não quer ter a experiência, cara, né, tem momentos e momentos, né? Eu tô tomando uma lagerzinha ali, uma Pilsen, eu tomo no bico, não tem problema, não precisa nem de copo, né? Eu posso tomar no bico, já sei o gosto dela, já sei o que eu vou tomar, eu tô tomando ali para confraternizar, para ficar bêbado, então não tem problema. Agora, se você quer tomar uma cerveja, conhecer ela melhor, saber todos os aromas dela, o gosto dela, cara, o copo ele é crucial, tá? E aí também é onde entra igual a temperatura. Muita gente menospreza, né, o copo, fala assim, frescura isso daí, ou compra aquele monte de copo. O cara começou no mundo cervejeiro, fica louco, né? Começa a comprar um monte de copo e guarda na estante, mas nunca usa, né? Porque aí ele não vai pesquisar. Pô, esse copo aqui é para tal estilo de cerveja, e às vezes ele toma até errado, né? Ele vê aquele cálice lindo, aí ele coloca lá uma cervejinha básica lá, né, cara? Beleza, vai ficar bonito, legal, vai se sentir feliz. A parte visual é muito importante no copo, né, cara? Eu acho que isso é uma das características do copo. O copo de vidro faz com que a gente visualize a cerveja, e aí, de novo, a experiência completa. Então, você colocando num copo específico, você vai ver a espuma aparecendo certinha, você vai ver a cor daquela cerveja, porque isso faz parte da experiência. Então, é uma cor mais acobreada, é uma cor mais amarelada, é uma cor mais escura. Você vai conseguir ver isso dentro do copo, do que se você tomar no bico, por exemplo, você não vai ter essa parte visual, e isso realmente interfere, né? E você vai conseguir sentir o aroma, porque a boca do copo, dependendo da cerveja, precisa de uma boca mais larga, uma boca mais fechada. Então você consegue sentir o aroma ali pela aquela saída do copo. Então, cara, o copo, assim, de novo, se você quer ter a experiência da cerveja que você está tomando, do começo ao fim, desde lá de conhecer as características do rótulo, saber a temperatura, você tem que usar o copo, cara. Se você não quer, né, o intuito é só tomar uma cerveja por tomar, qualquer copo serve, né? Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu gosto muito de tomar cerveja no bico, né? Cerveja do dia a dia, né? Cervejas especiais eu não gosto, aí eu preciso de um copo, e se eu tiver o copo mais propício para aquele momento, ou certo, eu tento usá-lo. Eu tenho uma coleção de copos em casa, né? No mínimo um para cada estilo de cerveja que eu tomo comumente, tá? Aí, óbvio, existem N tipos de copos, mas o copo que eu gosto do dia a dia, quando eu tomo um copo, é o copo americano, né? O copo americano é o meu favorito, cara. Não sei se você tem costume de tomar em copo, Renan, e se você curte o copo americano, mas assim, ele é o queridinho do brasileiro, né? Isso é fato. Não, interessante. Eu acho que tem algumas coisas que você falou que são interessantes. Eu acho que a primeira é o copo ser transparente, né? Eu acho que até hoje em dia pode até ser que tenha copo, mas às vezes, cara, sei lá, se você não tem um copo que não é transparente, acaba estragando, né? E é como uma comida, né, cara? Aquele prato bonito chega na tua mesa, você já começa a comer aquele prato com o olho, né? E a cerveja Perfeito. não seja diferente, né, cara? Você botou a cerveja no copo, você já começa, ela começa já a ficar embaçada, começa a escorrer, pô, você já vai dando aquela água na boca, né? Ela vai te chamando, né? Vem, vem, toma, me toma. E outra coisa que eu achei interessante que você falou foi da taça, né? Cara, quem nunca pegou uma tacinha pra tomar uma Brahma, né? Pra tomar uma Um Kaiserzinha. simplinha, né? Poxa, Eu já fiz muito isso. Tirei foto, entendeu? Postei, arrasane lá, quem né? vê pensa que você tá Sextou, tomando uma Stella Artois, uma Heineken, né? sextou, né? Com glamour. Mas cara, isso aí é normal, né, cara? Mas assim, de novo, o copo, cara, é uma coisa muito, assim, de novo, se você não quer ter a experiência, cara, você pode tomar no copo que você quiser. Quantas vezes na minha vida eu não tomei em copo de requeijão? Pô, tomar cerveja de copo de requeijão é classe, cara, é classe, entendeu? E não tem dessa, mas de novo, você não vai pegar uma IPA, né, e jogar num copo de requeijão. Você vai, mas só que você não vai sentir os sabores dela. Inclusive hoje, né, tá brincando, né, antes de começar, né? Eu tô tomando a IPA, né, e tô tomando num copo errado. Tô tomando num copo da Brahma Duplo Malte, né? E assim, beleza, cara, tá gostoso, não tá perdendo tanto, os aromas e tudo mais, mas não é o copo ideal. O copo ideal, por exemplo, para uma IPA seria um pint, né? Ou aquele copo especial para IPA que hoje tem, um copo todo diferente, mas enfim, é um copo que é mais largo, a boca é mais aberta, que é para sentir os aromas do lúpulo, que é uma cerveja que tem muito aroma. Então,
Mas assim, eu tô perdendo a experiência? Sim, 100% dela eu tô perdendo, mas eu tô aqui com a minha experiência, tomando minha cervejinha, não tô deixando de tomar, né? Porque o que a gente quer também trazer aqui, né, Renan, você vai concordar comigo, não seja aquele cara radical, né? Se, não, cara, não serviu no copo certo, eu não vou tomar, acabou. Pô, você não entende nada de cerveja. Não, a gente não quer criar, né, nem doutrinar ninguém pra ou nunca toma ou vai criticar o amiguinho se ele não tomar com o copo certo, né, cara? Nem na temperatura certa e por aí vai. Não, pode crer. Você também, você falou do copo que você tá tomando, eu também tô tomando no copo errado, né? Inclusive, o copo do Mavit Beer, ela é uma cerveja de trigo, então ela tem que ser servida naquele Weissenbier, é um copo de Weissenbier, né? Que ele é um copo onde tem o corpo um pouquinho mais estreito, mais fino, e aí lá para a parte de cima ele abre, ele expande. E o porquê desse copo ser assim, né, cara? Os estudos dizem que o corpo mais fino, ele retém melhor a espuma. E a parte de cima, ela não é só aberta e acaba ali, né? Ela faz um. Ela é como se fosse uma lâmpada. É curioso esse copo. E por que que ele é assim, cara? Porque quando a espuma começa a sumir, ele tem esse balaio, sei lá como que a gente vai falar isso, É, mas quando você é dá aquela. abaulado, né? Isso, ele é abaulado. Quando você dá aquela girada no copo para retomar a espuma dele, você não tem perigo de jogar cerveja fora, né? Então, ele, cara, é muito louco, né? Parece até uma aula de física, mas, cara, Não, faz, cara, faz muito louco. sentido, sim, né? Pra você ver como não é uma bobeira. E acho que até um pouco de história, né? É, a gente falou um pouco sobre a aparência, sobre ser de vidro. Antigamente, os vikings, eles tomavam eram umas canecas de couro ou era um chifre de animal, né? E você não conseguia ver o líquido, né? E quando foi descoberto, né? Eu não sei muito de história, não, mas quando foi descoberto que se podia manipular a areia e fazer o vidro e começaram a se tornar artefatos assim de copos e tal. Cara, foi onde eles começaram a usar para cerveja. E aí eu acho que com a evolução da fabricação da cerveja foram saindo novos copos, né? Então é muito comum ter várias cervejarias que produzem o copo para o rótulo, né? Não é um copo da cervejaria, mas sim um copo projetado para aquele rótulo. E aí tem cervejarias que tem vários, né? E eu acho que aí já dá até uma deixa para algumas histórias da Bélgica, né, Bruno? Cara, com certeza. E assim, a parte do copo, como tudo hoje no mundo, né, cara? Não só copo, qualquer coisa que a gente sabe os estudos foram evoluindo e foi se entendendo melhor, né, o porquê daquilo, então e vai melhorando. No caso do copo, é a mesma coisa. O cara viu que não era uma frescura, não, pô, não dá para tomar só num copo de alumínio ou num copo de barro, que é diferente, né, cara? Não é à toa que até para água os caras hoje tem copo específico, Ah, né? pois é, Quem e é você não vê tem ninguém tomando. sommelier de água, né? Cara, eu vi Tem, eu vinho. sei. E não é à toa que a galera toma vinho em taça, né, cara? Eu acho que se o cara que vem falar que tomar cerveja em taça é muita frescura, pô, então vamos olhar pra quem toma vinho, né, cara? Você não vê uma Cara, pessoa tomando um vinho não. num copo de requeijão. A não ser os russos lá que Ah, a gente não, gosta lá. aquele. A gente vai ter que colocar o link desse cara aí qualquer hora pra galera conferir, porque é muito comédia. Mas, Não, cara, nem vamos entrar em vinho, mas vinho, cara, vinho não tem condição. Vinho, se não for uma taça, inclusive a espessura do vidro da taça muda completamente a outra experiência com vinho. Mas não vamos entrar, né, cara? A gente é cervejeiro. com certeza. Não vai dar, não Só vai dar faz no vinho. algumas semelhanças aí. Eu que tiver álcool, eu bebo, cara. Só não bebo acetona porque tira o esmalte do dente, né? Mas cerveja é meu preferido. Mas, cara, antes de eu falar um pouco da história da Bélgica, você falou sobre o copo da Weiss, cara, e eu lembrei de uma história legal. O ano era 2009, né? Eu estava lá em Hortolândia, em Campinas, eu estava lá, cara, puta, molecão, tal, primeiro emprego. Eu vou até falar o nome, cara, o Perioto né, cara, ele era meu chefe e tal, eu tava para ir embora, ele falou, não, cara, dá uma carona pra você lá em casa, tal, você esperar teu ônibus, antes de você ir embora, né, passa lá em casa. Aí eu fui lá, cara, para esperar um pouco e tal, e ele falou assim, cara, você toma cerveja? Eu falei, cara, tomo, né? Aí já era umas 8 da noite, cara, assim, o busão ia passar umas 10, né, para ir para Rio Preto. E ele falou assim: eu tenho uma Vaz aqui, eu não lembro, acho que era uma Paulaner que ele tinha na época, e eu não manjava muito, né, cara? Tava começando e tal. Aí ele falou: você curte, cara? Eu falei: curto, eu nem sabia o que era, né, cara? Aí ele falou: vou colocar no copo dela, tá? Ele catou aquele copo, cara, gigante, né, de Vaz, né, cara? 500 ml, né? Que cabe a garrafa inteira. Ele vai? Eu falei: vai? Aí eu achei que ele ia repartir comigo, né, cara?
Ele colocou no copo inteiro, assim, pra mim, e eu fiquei assim, cara, que copo animal. Assim, sabe, o olho brilhou, cara, porque ele foi enchendo, a espuminha ficou certinha, aquele cheiro de banana veio, assim, cara. Eu fiquei impressionado, e aquilo fez eu ter uma experiência diferente com a cerveja de trigo, né? Porque eu tomava cerveja de trigo ou em copo americano, ou eu tomava ela no bico. Às vezes eu pegava ela no bico e tomava. Hoje eu faço isso porque eu já Nossa. sei qual que é o gosto dela, mas Uhum. eu não gostava. Eu falava que cerveja de trigo era ruim, cara. E ele, assim, sem querer, ele fez isso comigo. Sem querer, talvez não. Ele já devia saber, né? Ele tinha o copo, então ele já sabia algumas coisas. Mas, assim, sem querer, ele fez comigo, né, cara? Assim, ele mudou um pouco a minha perspectiva sobre a cerveja de trigo. Eu estava num momento de aprendizado, cara. E foi, assim, totalmente diferente, tá vendo? Se ele me servisse num copo normal, provavelmente eu não teria essa mesma experiência, eu não estaria lembrando hoje, igual eu tô lembrando, né? Então eu lembro disso, eu lembro dele encher do copo, eu lembro desse copo tá lindo, assim, cara, uma taça enorme, gigante. Aí é aquele negócio, aí quis tirar foto, fiz de tudo, né, cara? Porque, assim, pô, tem a parte visual, além das partes que a gente falou de aroma e sabor. E aí, falando sobre a história da Bélgica, você estava falando sobre copos, né? Eu até confirmei essa história para ver se era real. Eu estava lá nessa última vez que eu fui para a Europa fazer um tour cervejeiro aí, né? O último país que eu fui foi a Bélgica. Eu estava lá com a minha esposa fazendo uma visita lá numa cervejaria em Bruges, né? Na cidade de Bruges. E aí a mesma guia, né, cara? Eu tô citando ela quase em todo, quase todo episódio. Essa guia era muito legal, cara. Assim, ela sabia muito da história cervejeira. Ela comentou que cada cerveja, né, cada cervejaria da Bélgica faz um copo para a cerveja que eles lançam, tá? E assim, eles acham isso super, super crítico. Eles acham isso super sério. Então, assim, copo lá é levado a sério, né? Então, assim, eles acham assim, se você não tá tomando no copo certo, cara, tá errado, né? Então, você vai no bar, o cara, você pede uma cerveja lá pro cara, ele tira a cerveja, ele pega o copo da cerveja, ele vai ter a marca, geralmente, da cerveja, vai ter o logotipo ali da cerveja, se não tiver, beleza, mas é para aquela cerveja, e aí ele vai servir para você. Ele vai se recusar a servir num outro copo, tá? Se não tiver o copo, ele vai te falar, ó, cara, não tem um copo de cerveja, então eu não vou te servir. E é muita loucura, né? Assim, eu vi um pouco isso, que eu fui em alguns pubs lá, mas eu não imaginava que era verdade isso. E é verdade, e lá possui mais de, sei lá, tem um número aí, cara, eu nem sei se eu fiz uma colinha aqui, mas é algo em torno aí de 600 tipos de cerveja e 1.500 marcas, né, diferentes lá na Bélgica. E aí você imagina o tanto de copo, né, cara? Se você for guardar um copo de cada uma, Cara, você muito tem que ter legal. uma estante grande. Muito legal. Inclusive, com isso, tem um problema, né? Surge um problema. Não sei se a galera sabe, mas tem alguns bares lá que eles pedem o sapato das pessoas que estão entrando no bar, né? Porque o que aconteceu? Na época começaram a surgir muitos copos, aí a galera falou, poxa, que copo da hora, vou levar pra casa. Hum. E aí saía, botava na bolsa, né? Fazia o cambalacho e saía com o copo do bar, né? E acabava roubando o copo do bar. E aí hoje em dia tem alguns bares lá na Bélgica que eles fazem com essa medida meio peculiar, né? Que eles Hum. pedem o sapato das pessoas na entrada pra garantir que o copo vai ficar lá dentro, né, cara? Pra não ter a roubada do copo. Inclusive, Pô, espertos, hein? demais. Inclusive aqui no Brasil, eu conheço várias e várias histórias da galera levando a caneca do Outback, né? Eu ia falar isso agora. Quem nunca tentou roubar a caneca do Outback, né, cara? Assim, ó, eu não sei se é lenda urbana. Eu escutei que se eles pegarem você roubando a caneca do Outback, eles não podem fazer nada, cara. Porque diz que não pode maltratar o cliente. Mas eu acho um absurdo, né, cara? E assim, eu sei de várias histórias de gente que pegou, tá? Assim, é um Cara, absurdo, mas acontece, eu cara. conheço uma Pra você pessoa que me ver. disse que levou 5 canecas. E, cara, quantos tem ali, velho? Tem meio litro de cerveja? Tem 1 litro de cerveja na caneca? Aquelas caneconas? Tem a de meio litro e tem uma menorzinha, né? Então, bicho, Sacanagem, é né, cara? Mas sacanagem. enfim, pra você ver como é que copo é uma coisa que realmente chama, né, cara? O cara vê um copo legal, nesse caso caneca, e aí já viu, né? É assim, e falar em caneca, cara, aí eu vou ter um fato engraçado, já vou meter esse fato engraçado aqui na história, que eu detesto caneca, cara. Não gosto de caneca, eu não gosto de uma cerveja na caneca, eu posso ir em evento que tem caneca, cara, eu não gosto de caneca, né? Pra mim a cerveja fica aguada, fica babada, não gosto de caneca. Né? Já fui em várias, eu tinha várias canecas lá em casa que eu guardava de eventos que eu ia. Trouxe aqui tudo pra chácara do meu sogro, aqui ele gosta e tal, mas ele não usa, ele gosta mais para decorar e tudo mais. E já eu não gostava, agora eu gosto menos ainda depois desse episódio, cara.
que eu tava na Áustria, né? Foi nessa mesma viagem que eu fiz. Eu tava na Áustria e lá tava rolando o Oktoberfest. E eu e minha esposa, a gente foi, né, cara, lá no Oktoberfest. Era um Oktoberfest pequeno, na praça, comparado né, com o de Munique, né, cara, que é o maior do mundo. Era até pequeno. E é só austríaco, né, cara? Assim, todo mundo falando em austríaco, uma bagunça, as músicas lá em austríaco e tal. Eu tava andando, eu tava bebendo uma cerveja também, não tava tão no grau assim, mas tava tomando umas. De repente, cara, um austríaco, ele me parou, começou a falar umas coisas em austríaco comigo, eu não entendi bulhufas, cara, não entendi nada. E aí ele apontava pra eu cantar junto com ele a música, daí eu abracei ele lá, a gente abraçou, começou a cantar a música junto, muito doido. Cara, Nossa. aí ele catou aquela caneca dele, cara. Era uma caneca de sem cadeira, era 1 litro, eu acho, cara. Era tamanho assim, tipo, era maior que a nossa cabeça o bagulho, cara. Aí ele catou Nossa. aquela caneca, cara, só com um golinho no fundo, assim, cara, e ele me oferecia pra beber, cara. E eu falava, não, não, não quero. Não, ele ficou insistindo, cara. Ele ficou insistindo, ele ficou insistindo. Enquanto eu não peguei aquele negócio, cara, pra dar uma golada, ele não me abandonou, cara. A hora que eu tomei aquele negócio quente, babado, né? E, meu, parecia, assim, parecia. A caneca era muito grande, né? Que tava no finalzinho, parecia um ano que eu tava vendo aquela caneca que fazia aquele golinho. Aí, a hora que eu virei aquilo, cara, voltei. A hora que eu olhei pro lado, todo mundo, os amigos dele, as pessoas em volta comemorando. Tipo, meu, o cara bebeu o resto do cara, velho. Aí eu fiz, meu, o que que eu fiz, cara? Assim, tipo, e de novo, copo interfere, cara. Uma Tá caneca de um vendo? litro e pouco vai deixar a cerveja zoada, cara. Assim, não tem nem o que falar, né? Mas assim, foi engraçado. Eu já não gostava de caneca, agora eu gosto menos ainda. Nem que se for no Oktoberfest. Que E o da hora. Oktoberfest é uma coisa muito louca, hein, cara. Assim, eu quero muito um dia aí no, aqui no Brasil, né, o de Blumenau, que é muito legal, mas eu quero também num na Alemanha mesmo. Bom, legal, cara. Muito da hora essa história. Eu acho que um ponto pra gente talvez finalizar o nosso papo aqui, que é interessante, é sobre os kits, né? Os kits e os clubes. E aí, por que que a gente vai falar sobre isso? Porque a gente tá falando sobre copo. E hoje em dia, quando você vai no supermercado, é mais natural você achar alguns kits de presente ou até kit para você comprar e ter. E quando eu falo de kit, é o quê? Normalmente vem duas cervejas, ou uma cerveja e um copo. E o interessante disso é que se você não sabe qual copo para degustar a cerveja, a própria cervejaria já faz isso por você, né? Então ela já cria o kit, onde a cerveja e o copo específico para tomar aquela cerveja. Por exemplo, a Paulaner, que você deu o exemplo que você tomou e tal, ela é uma das mais comuns, assim. Você acha a garrafa de 600 ml, eu acho, e ela já vem com aquele belo copo, cara. Eu, inclusive, preciso Isso aí. comprar esse copo, que eu acho ele muito bonito também. É de 500 ml, cara, e vale muito a pena, com certeza. Legal. E não só isso, né? Existem alguns clubes de assinatura de cerveja. Eu assino um, que é muito legal, que ele te envia também um copo todo mês, tá? E é o copo de um dos rótulos, ou do rótulo principal daquele clube, ou daquele mês, ou daquela cervejaria. Então é muito legal. Eu também não tenho muito espaço, então eu acabo não assinando esse pacote, mas para quem gosta de colecionar e tal, é uma boa pedida, né? Também não é patrocinado, mas eu assino o Clube do Malte, é um clube muito legal, já faz anos que eu assino, e eles têm essa opção. Então você pode escolher lá a opção mensal, que ela é um pouquinho mais cara, mas ela vem uma taça daquele rótulo que eles estão servindo no mês. E aí vem a revista. Então, assim, para quem tá começando na cerveja, talvez possa ser uma boa pedida aí, né? E é legal falar sobre esses kits, cara, porque assim, foi engraçado. Eu até tirei foto, eu fui no Carrefour no final de semana, e lá eu tava procurando uma cerveja para comprar, pra gente tomar aqui no podcast, e eu vi alguns kits lá para comprar, né? Estavam no alto assim, e aí cervejarias nacionais, né? Cervejarias artesanais nacionais, já montando o kit, entendeu? Porque era muito comum ver as cervejarias maiores aí, que nem a Paulaner, Muito bem né? E outras notado. cervejarias maiores. Muito legal isso, muito importante, porque eles já estão fazendo o próprio copo, óbvio, o copo do estilo da cerveja, não estão inventando copo, mas com a marca deles, né? Já influenciando a pessoa a tomar no copo certo. E isso é muito legal, cara. Isso, assim, é de novo tentando fazer com que as pessoas elas não só tomem cerveja por tomar, né? Mas sim para começar a entender e aprender um pouco da cerveja que ela tá tomando. Então, assim, o kit é muito legal. Eu sei que existem pessoas que têm preconceito por kit, que acham que o kit é mais comercial, marketing, mas não, tá? Tenha julgamento. Veja aquele que é assim, ó, pô, esses caras estão fazendo kit somente para mostrar que aquele copo é com aquela cerveja. Né? E aí você vai ter o copo de que você comprar sua cerveja de novo ou outra do mesmo estilo,
você vai ter o copo para você tomar. Legal, e você comentou da Oktoberfest, eu lembro que teve uma vez que eu perdi a oportunidade, mas eu lembro de ter visto no mercado, era uma cerveja alemã também, do estilo Oktoberfest, né? Pra quem não Uhum, sabe, Oktoberfest é um estilo, e ela curto. vinha num kit desse, então vinha a garrafa com a cerveja e vinha uma canecona, velho, mas uma canecona bitela mesmo, É, de vidro, toda trabalhada, bonita. Eu acho não que fala em deve caneca, não. ser bem parecida com as que eles servem nesses eventos aí. E eu fiquei tentado a comprar, cara, mas eu acabei não comprando. Não fala em caneca, não, que eu sou traumatizado, cara. É. Eu peguei todas as minhas canecas e dei tudo pro meu sogro, velho. Não tem nenhuma. Mas o estilo Oktoberfest é um estilo gostoso, cara. É um estilo bem legal mesmo. Assim, quem gosta de cerveja escura é bem legal. Escura não, né? Mais cobreada, é bem legal. E, cara, putz, a gente tá falando aqui, mais uma história que eu tava lembrando sobre copo também, né? Copo influenciou bastante também no meu interesse pela cerveja especial. Eu acho que isso com certeza influencia mais pessoas a entrar no mundo da cerveja especial, né? Assim como a temperatura, eu falei no episódio passado, que ao mesmo tempo faz com que as pessoas saiam, né, do mundo da cerveja especial, porque começa a tomar cerveja no copo errado, ou na temperatura errada, né? Como eu comentei na semana passada, e aí fala, pô, que bosta de cerveja, que cerveja ruim, mas não, você não tá fazendo isso direito, né, cara? Tem que fazer certo. Então, o copo, ele tem esse poder, né? E aí, cara, assim, bem no começo também, eu já conheci um pouco mais de cerveja, mas na minha viagem lá para Inglaterra em 2011, 2012, que eu fui com outros objetivos, eu fui estudar inglês, né? Não conhecia tanto assim de cerveja, mas já conhecia alguma coisa, fez com que eu me apaixonasse por um copo em especial, né? Inclusive é o copo que eu mais tenho na minha casa, que é o pint, né? Esse copo ele é muito usado pelo mundo todo, né, cara? Assim, onde você vai, esse copo tá lá. E é engraçado que ele tem, em cada país, ele tem uma sua característica especial, inclusive de volume, né? Então, o pint irlandês tem 473 ml, por exemplo. O pint inglês tem 500 Caraca, tem ml. dessa, meu? Tem dessa. O pint francês, que deve ser usado lá no Canadá, né, que é o belga também, que o Canadá é muito influenciado pela escola belga, por causa da parte francesa do Canadá, né, provavelmente usa um pint específico. Eu tenho um pint canadense, uma cervejaria canadense, e ele é bem diferente dos pints ingleses e irlandeses, né? E por aí vai. Tem os pints da América do Sul, que em espanhol fala pinta, né? Até engraçado, você vai num pub da América do Sul, eles falam eu quero uma pinta de cerveja, né? É engraçado falar isso, né? Porque é um pint de cerveja. O brasileiro não tem esse costume. Hoje, nos pubs, né, artesanais, nos pubs irlandeses que tem no Brasil espalhados por aí, hoje é bem comum você pedir um pint. Mas você não chega lá e fala, dá um pint de cerveja, né? Você fala, dá uma cerveja aí, o cara te serve no pint. Mas em outros países é muito comum o cara ir lá e falar, eu quero um pint de cerveja, porque é um copo que é bem tradicional. E lá na Inglaterra, cara, na Irlanda, quando eu fiquei lá, eu conheci esse copo melhor, cara, assim, putz, ele é muito querido, né, cara? Eu adoro ele, você pode tomar qualquer cerveja nele se você quiser, ele é um copo mais aberto, então ele mais gordinho, ele é alto, então ele cabe 500 ml mais ou menos aí, 473. Existem os mini pints, eu tenho vários mini pints, por exemplo, eu quero repartir uma IPA com a minha esposa, eu pego esse mini pint, porque aí eu coloco um tanto para cada um, para ter a experiência, é quase um MVP aí, né? Do pint. Eu tenho a experiência do pint, mas em menor quantidade. Então, esse copo para mim é meu preferido, né? Junto com o copo americano no Brasil. E aí é legal a gente falar sobre isso, porque você vê como que cada nacionalidade tem seu copo favorito para cerveja. O brasileiro gosta muito do copo americano ou da caldeireta, né? Que é aquele copinho que é pequenininho também. E, cara, e lá eu aprendi a usar o pint, né? E assim, lá como a cerveja é ale, ou Pale Ale, ou uma India Pale Ale, são as cervejas mais comuns lá na Irlanda e na Inglaterra, esse copo é comum, porque esse copo serve em todas essas cervejas. Então, em qualquer pub que você for, o cara tem só esse copo. Então, essa foi uma experiência muito legal que eu tive lá e fez com que mudasse também minha visão sobre algumas cervejas, cara. Talvez até seja por causa disso que eu comecei a, desde sempre, aprender a tomar uma IPA, né? Já tomei no copo certo, já tomei na temperatura certa, tomei no lugar certo, né, cara? Tava lá naquele ambiente, né? Cara, eu sempre fui fã da Irlanda, não sei porquê, cara. Deve ser meu espírito né, pinguço, né? Porque, meu, eu sempre adorei a Irlanda sem nem conhecer a Irlanda. Quando eu fui lá, cara, assim, putz, parecia que eu tava em casa, cara. Eu entrava num pub irlandês, cara, assim, que tem em cada esquina, né? Lá não é pub irlandês, né? Lá é pub, né? Que é o pub da Irlanda, cara, me arrepiava inteiro, cara, assim, então, assim, a atmosfera, assim, total, então, isso tudo interfere,
né? Inclusive isso interfere na experiência. E aí até um dia a gente vai falar sobre visitas em pubs, visitas em cervejarias, para mostrar também que isso faz parte da experiência. Bom, pessoal, então a gente fecha o episódio de hoje. Acho que é importante vocês seguirem a gente lá no Instagram, porque a gente vai estar divulgando a cerveja que a gente está tomando e vocês vão estar conhecendo essa cerveja junto com a gente, então acho que é interessante. Sigam a gente também no Untappd, a gente vai falar um pouco sobre esse aplicativo um dia. Eu, no Untappd, eu tô como Lucena Renan. Eu tô como Bruno Sarri. E é isso, tem algum aviso especial aí, Brunão? Não, cara, segue a gente nas redes sociais, compartilha aí com os amiguinhos. Se estão gostando também, dá o feedback lá no Instagram, eu acho que isso é importante para a gente continuar seguindo. E só agradecer aos nossos ouvintes, cara, que tá crescendo cada dia mais aí, eu tô feliz com isso. Com certeza, com certeza. Então é isso, pessoal. Obrigado por estar com a gente aí mais esse episódio. Espero que tenham gostado aí do nosso papo. Espero que tenham aprendido alguma coisa, pelo menos, né? Uma coisa ou duas. E é isso. Valeu, até mais.